Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Noronhismo, meu canal de aleatoriedades futebolísticas. E a aleatoriedade da qual eu gostaria de falar desta vez é o pênalti não marcado de forma bizarra a favor do São Paulo no clássico do último domingo contra o Palmeiras. Claro, há de se valorizar a vitória do Palmeiras, uma virada incrível. Toda a batalha que o Palmeiras teve para virar esse jogo é necessária de ser elogiada. Mas, por mais que a discussão sobre arbitragem no futebol brasileiro não mereça tanto destaque, há exceções. Há exceções. Tanto que eu, um santista, ou seja, não sou torcedor de São Paulo, não sou torcedor do Palmeiras, fiquei revoltadíssimo. Eu estava vendo o jogo no domingo, eu fiquei extremamente revoltado com a não marcação. E essa situação é aquela típica de muda-jogo, né? Ela muda o jogo porque, assim, se o São Paulo faz 3-0, se o Palmeiras se recupera e faz 3 gols como fez, é um empate. Claro, a gente não sabe, de repente os caras fariam 4 gols, pode acontecer, mas muda o jogo, muda o psicológico de todos os atletas presentes na partida. É uma modificação na tabela do campeonato. O campeonato hoje, para mim, está manchado. Né? Nada faz esse lance voltar, nada faz o São Paulo ganhar os possíveis pontos que ganharia, o Palmeiras perder os pontos que provavelmente perderiam. Está manchado. Tem uma mudança substancial graças a um erro de arbitragem bizarro. Claro, outros lances no campeonato também causaram isso. Não é o único, não é a estrela da companhia. Mas, pela posição do Palmeiras, pela briga pelo título, talvez seja o que, na concepção final do campeonato, o campeão, né? Quem ganha o título, talvez seja o principal. Até o momento eu acho que é o principal. Mas, independentemente disso, além de me posicionar como um cara revoltado com esse lance, mesmo, de novo, não torcendo para nenhum dos clubes envolvidos, tem outros 2 tópicos que eu gostaria de comentar. Primeiro, que árbitro não fala, né? É raríssimo árbitro falar. Mas quando fala, também mostram que eles vivem em Nárnia. Nessa terça-feira, a Edna Alves, a árbitra mais famosa do país, se posicionou sobre isso. Ela deu entrevista ao UOL. De novo, é raríssimo árbitros darem entrevista, mas ela se posicionou. E eu vou ler a aspa antes de analisar, porque, honestamente, ela mostrou que é apenas mais uma que não tem a menor noção de onde vive, em termos de país, do que ela representa, em termos de arbitragem, quem ela alcança, do tamanho, da importância, né, do campeonato que ela apita. Ela e todos os outros também. Vamos lá para as aspas. Em um lance, as pessoas nos crucificam. Mas quantos passes o jogador erra? Ele erra porque quer? Jamais. Igual ao árbitro. O árbitro é o mais cobrado. A gente é ser humano comum. A pressão é normal, quem vive no futebol vive na pressão também. Mas essa tolerância tem que melhorar um pouco com a arbitragem. Nós amamos o que fazemos e quando entramos em campo nós damos o nosso melhor. Porque nós ganhamos quando estamos lá dentro, quando estamos fora não ganhamos nada. A gente não vai para o banco e está ganhando salário. Não, a gente fica em casa sem jogo. Tá. A falta de realidade vem dos trechos que eu quero analisar agora. Primeiro ela se comparar com o juiz. Com o jogador que erra passes. Claro que ninguém tá ali errando porque quer. Ok, eu acredito, eu não estou falando que o futebol é manipulado nem nada disso. Até porque se eu achasse que tudo é manipulado, eu não assistiria, muito menos trabalharia com isso. Mas ela não está percebendo ou está ignorando o fato de que os jogadores são cobrados sim. Eu vou usar o meu time como exemplo. A gente analisa a escolha errada de finalização do Guilherme. A gente analisa como o Neymar não está entregando o que a gente sonhava entregar. A gente analisa as falhas na bola aérea da zaga. A gente analisa e critica. Né? Eu fiz no meu canal principal, o Vinte Santos, um debate no último sábado, em que um torcedor do Santos foi lá falar que é contra vaias. Eu sou a favor das vaias durante o jogo. Independentemente disso, as vaias existem. Jogadores são vaiados. O árbitro não pode. É especial. Só ele está sofrendo essa pressão? Isso é falta de realidade, noção da realidade, entendimento da realidade do futebol. Ele não é o mais cobrado, desculpa. O árbitro só é cobrado quando comete um erro absurdo. E esse erro de São Paulo e Palmeiras é absurdo. Ele é cobrado nesse nível quando é um erro que muda um campeonato. O futebol é paixão.
Tá todo mundo querendo ser campeão, conquistar vaga na Libertadores, escapar do rebaixamento. Chegar a algum ponto. Um erro desse tira de um dos lados uma possibilidade, ou diminui essa possibilidade de conquista. Essa tolerância tem que melhorar um pouco com a arbitragem. De novo, ninguém está invadindo o campo para agredir árbitro, ninguém está pegando o árbitro na saída do vestiário. Não quer comentar na rede social? Fecha também, tá, é fácil. Assim, que tolerância? É a da mídia? Porque ela não fala em mídia aqui. Porque se for de mídia de cobrir o erro, se não cobrir o erro, quem vai cobrir? Se o torcedor não falar na rede social, quem vai falar? Passa batido? Eu não sei qual é a falta de tolerância que ela está citando aqui. Então mostra como esses caras vivem em Nárnia e gostariam de ser intocáveis, incriticáveis, mesmo quando cometem erros. E detalhe, eles cometem erros sem aproveitar uma tecnologia que, independentemente se ela pode ser dúbia, tipo em lances de impedimento, mas nesse tipo de lance, ela dá uma segunda chance ao árbitro de observar um possível erro. E, cara, já faz o quê? 5, 6 anos que tá rolando o VAR? Tá tudo bem. Ninguém vai julgar você por um erro e voltar atrás para corrigir o erro. Na verdade, você vai ser elogiado. No começo do VAR, eu tinha a impressão que muitos árbitros não gostariam de ir à cabine para não ter um erro exposto. Ninguém critica. Na verdade, você é elogiado quando tem um erro exposto e você troca a sua decisão pela correta. Você vai ser elogiado. É inclusive um meio de você conquistar esse carinho, entre aspas, que você está exigindo. Aí eu falo da Edna e falo de qualquer árbitro. Como é que você diminui esse protesto, essa crítica? Como é que você conquista mais tolerância? Fazendo certo, assumindo um erro e falando, olha, errei, mas aqui, ó a correção. A tolerância vem em automático. Todo mundo que estava criticando vai falar, parabéns, ó, foi homem, foi mulher, foi corajoso, corajosa de observar e assumir que bom, independentemente se é contra ou a favor do seu time. E nesse tipo de lance, é muito claro que você tem que observar. E aí você culpa quem está na cabine, que quem está na cabine não chamou. Perfeito. E aí tem gente ruim no campo que não marca e tem gente ruim na cabine que não marca. Vários na cabine que não marcam, o que é um absurdo. E aí eu quero falar em específico de como a CBF não colabora com o torcedor e com a própria mídia para que a gente entenda os critérios. A CBF só divulga os áudios de VAR, consequentemente o vídeo, quando há uma alteração no campo. O árbitro de São Paulo e Palmeiras não marcou o pênalti, né? O Ramon Abate, Abel. E o árbitro do VAR, no caso o Wilbert Estevam da Silva, não chamou o Ramon para alterar. Então, se foi só no campo, isso fica no campo. Para quem é santista, é só lembrar do lance do Vasco contra o Mike, no 6-0, mas foi o primeiro gol. Não estou falando que o Santos mudaria o resultado, mas, sei lá, é o primeiro gol. Começa dali o desastre. A bola, eu acho, sai. Se não saiu, eu gostaria de ter a conversa entre os árbitros para entender por que eles acharam que não saiu. Só isso. Mas a CBF não divulga, porque tanto aquele lance quanto esse do pênalti não foi alterado o que foi marcado em campo. E aí você pode falar que no critério houve um escorregão, né? E por isso o Tapia foi derrubado. Tá bom, que seja. O Alan teria derrubado o Tapia graças ao escorregão. Beleza. Então me mostra o áudio para que eu ouça que o critério é quando é um escorregão assim, não é falta. Para que quando o jogador do meu time escorregar, eu possa falar, gente, isso não é falta. Ou quando um jogador do meu time sofrer uma falta, um lance de escorregão, for derrubado por um escorregão, falar, mas lembra daquele pênalti? Eles explicaram por assim, assado, que não tem que ser marcado falta. Senão eu vou achar que é só roubo, ou que não tem critério, que é o que a gente acha, inclusive, porque na questão do critério, porque cada jogo é marcado uma coisa. O lance de cabeçada e bola na mão, cada jogo é marcado uma coisa. Ensine ao povo, CBF, divulgando o áudio, por que não foi marcado. Mostre qual é o protocolo, qual é o pensamento do árbitro da cabine e do árbitro em campo, na conversa, para que eles decidam que não é de fato um pênalti. Mas ele foi suspenso, né? O Ramon foi suspenso, o Ramon Abate, o Wilbert também foi suspenso, eles vão passar por reciclagem. Como é que é essa reciclagem? Abra pra gente. Que curso eles fazem? Esse lance é mostrado, como foi divulgado pela CBF,
para outros árbitros? E se fala o que desse lance? A CBF se isola como intocável, protege os seus árbitros transformando em intocáveis, e não ensina o povo, que fica perdido, a gente não sabe quais são os critérios. 2, coloca na cabeça, tipo a Edna, a esposa aqui, que eles são de fato intocáveis. Então o povo que não entende porque não é ensinado, não pode cobrar as estrelas. Que elas sabem, as estrelas sabem a regra. Então nos contem. Qual é a regra? Nos contem. Sem saber, eu vou achar que é um erro gravíssimo e vocês são fraquíssimos. Provavelmente, sabendo o critério, também vou achar vocês fraquíssimos, porque é isso que vocês são péssimos árbitros. O Brasil só tem péssimos árbitros, não tem um que se salve nesse lugar. O campeonato está manchado, não só por esse lance, por vários outros, mas está manchado e a culpa é dos árbitros.